Agora que a gente já conhece um pouco dos conceitos de injeção de dependência e inversão de controle, vamos entender como utilizar esse recurso junto ao Spring Framework. No Spring, a gente trabalha com injeção de dependência e a gente vai precisar trabalhar com os bins. Os bins são as classes às quais você passa a responsabilidade do gerenciamento delas para o Spring, e para passar para o Spring essa responsabilidade de gerenciar uma classe, você vai utilizar as anotações. Eu tenho aqui, por exemplo, a anotação component, que é a anotação mais básica para criar qualquer tipo bin gerenciado pelo Spring. Normalmente, ela é utilizada para quando a gente não sabe e a gente não definiu um bin específico como um repositório ou como um serviço. Então, para declarar a anotação component, você cria uma classe e sobre a assinatura da classe você declara a anotação, como por exemplo aqui na nossa classe computador útil. Outra anotação que nós podemos utilizar, então, é a repository. Essa anotação tem como característica especificar que a classe que você está passando o gerenciamento para o Spring é uma classe do tipo persistente, ou seja, aquele tipo de classe que você vai trabalhar com persistência de dados, como, por exemplo, a seção banco de dados. Então, a diferença de repository para o component é que quando você anota uma classe como repository, o Spring vai liberar alguns recursos extras para esse tipo de classe, como, por exemplo, ele vai tratar exceções específicas na área de persistências aí de dados. Então, como é que nós declaramos esta anotação? Da mesma forma que anotamos anteriormente o computador DAO. E no topo da classe, nós declaramos, então, a anotação repository. A próxima notação, então, é a service. Essa notação é utilizada para definir classes, como classes de serviços, que são aquelas classes que possuem as regras de negócio. Para declarar a anotação service, nós utilizamos então um exemplo que é a classe computador service. E no topo da classe declaramos a anotação service. Aqui em Service, o Spring também tem alguns recursos extras que não existem na anotação Component, que ele vai executar durante o uso dessa anotação. Bem, agora que a gente já sabe como usar as anotações para criar bins, como a gente faz para injetar os bins? Então, para isso, a gente vai utilizar uma anotação chamada AutoWarred, e essa anotação tem como objetivo informar o Spring que ele deve injetar a variável de instância que está anotada com o AutoWarred no bin que ele está sendo declarado. Por exemplo, na classe computador service, nós declaramos uma variável de instância para computador DAO. E para injetar computador DAO aqui em computador service, nós notamos a variável de instância com AutoWrite. Dessa forma, o Spring, quando cria uma classe computador service, ele garante para a gente que ela já vai ser criada contendo uma instância para computador DAO. Por isso, no método salvar, a gente pode utilizar a variável DAO, sem ter um null.exception aqui, porque o DAO já vai ter, então, estar distanciando quando o nosso método salvar for utilizado. Mas é importante saber que existem três formas de você utilizar o AutoWarred, ou seja, existem três formas de você injetar um bin no Spring. Quais são elas? Bem, a gente já viu uma que é através de uma variável de instância e você pode utilizar ainda uma outra forma que é a partir do método set da variável de instância declarada ou também a partir do método constructor sobrecarregado com a variável de instância declarada. Então vamos ver aqui esses dois novos exemplos. Em computador service, então declaramos aqui o computador DAO. E no método setComputadorDAO, a gente declara a annotation AutoWrite. A outra forma, então, de utilizar seria pelo método constructor. Neste outro código fonte que temos aqui, a gente declarou a variável de instância computador DAO. E no método construtor, nós passamos o computador DAO como argumento do método construtor,
anotando esse método com AutoWord. Então, são essas as 3 formas que a gente pode utilizar a anotação AutoWord e assim fazer uso da injeção de dependência no Spring.